Então, leia os textos e responda a questão 4 e 5. Texto 1. Estado enfrenta uma das piores estiagens do século. Clima seco segue neste mês. Somente na segunda metade de março se espera um aumento de chuva no Rio Grande do Sul, e mesmo assim bastante irregular, e com volumes insuficientes em muitas localidades, conforme Stael Silas. Março deve começar com a oscilação térmica, quer dizer, não fica uma coisa certinha, sobe e desce. Manhãs amenas e tardes quentes com máximo ao redor de 30 graus. A previsão é da meteorologista da Metsul Meteorologia Stael Silas, que projeta ainda chuva escassa, pouca chuva neste mês no Vale dos Sinos. A primeira semana terá muita variação térmica e quase nada ou nada de chuva no vale. A umidade relativa do ar será inferior a 30% durante as tardes, ou seja, ficará abaixo do normal, que oscila entre 50% e 60%, salienta. Conforme Stael, na segunda semana do mês haverá predomínio do tempo seco e uma onda de calor intensa poderá afetar a região, com previsão de marcas acima de 38 graus. O calor irá agravar os efeitos da estiagem, quer dizer, vai deixar mais difícil a questão de falta de água. Estiagem é falta de chuva. O alívio, segundo a meteorologista, deve ocorrer somente entre a terceira e quarta semana, quando voltar a chover, porém de forma irregular. Alguns pontos com chuva forte, outros de chuva passageira. Pontua. Sobre a normalização dos níveis de chuva, Stael ressalta que ainda não é possível precisar, pode mudar bastante, ainda não fechamos o prognóstico para o futuro. Pondera. Prognóstico para o outono, quer dizer, o que eles estão pensando para o futuro, não sabe. Uma das piores estiagens. Segundo o Metsul, o estado enfrenta uma das piores estiagens do século. O clima seco aumenta o risco de fogo em vegetação, que está muito alto no Rio Grande do Sul. Ao longo da semana, é provável que incêndios aconteçam tanto no Rio Grande do Sul quanto no Uruguai. Texto 2. Então, o texto 1 foi tirado de um site de notícias. Texto 2. Seca ameaça agravar quebra de safra no Rio Grande do Sul. Safra é a produção de alimentos. A estiagem no Rio Grande do Sul, que teve seu pico em janeiro, pode trazer consequências mais graves do que esperado à produção de grãos. Levantamento da Emater, Ascar, indica que a quebra chega a 20% no milho e a 16,2% na soja. Esse foi o assunto da CBN Agronegócios desta terça-feira. Transmitido direto do Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, Rio Grande do Sul. O cenário fez a Cotrijal, cooperativa que organiza a feira, ser cautelosa sobre os negócios superarem os 2, bilhões na edição de 2019. Procurem, gente, não ficar pensando, o que é Não Me Toque, que é essas palavras assim que aí tira o foco da atenção de vocês. Há produtores que já estão colhendo e o resultado tem sido menor que o esperado. Estamos conscientes de que isso traz problemas e muda o ano, mas muitos negócios ainda vão ocorrer na feira, que é uma vitrine. Por isso esperamos números semelhantes ao do ano passado, analisa N. Schroeder, vice-presidente da Cotrijal. Números preocupantes. Apesar de ser considerada a quinta maior safra da história do Rio Grande do Sul, os números divulgados pela Emater são considerados preocupantes. A área de plantio do milho no estado, considerando a estimativa inicial e a área atual, teve aumento de 1,5%, mas devido à estiagem, que é a falta de chuva, a previsão é de uma queda superior a 20% na média da produção e na produtividade. A produção esperada para esta safra é de 5,9 milhões de toneladas e uma produtividade de 7,7 mil quilos por área. Mas o levantamento mais recente da Emater indica redução de 21% na produção, 4,6 milhões de toneladas e uma produtividade média de 5,9 por quilo, queda de 22,3. No milho silagem, vamos ver o que é silagem. Milho silagem é o milho usado para alimentação de animais. A redução da produção e da produtividade também foi cerca de 20%. A expectativa de produção inicial era de 12,5 milhões de toneladas e a estimativa atual é de 9,9 milhões de toneladas, uma redução de 20%.
Já no caso da soja, entre expectativa inicial e estimativa atual, a queda na produção de soja é 16,2%, nos mais 5,9 milhões de hectares plantados. H é hectares, que eu li a área lá em cima. A projeção é que a cultura encerra a safra com produção aproximada de 16, milhões de toneladas, o que representa uma redução de 10%. Os efeitos da estiagem também afetaram outras culturas, o efeito da falta de chuva. Em comparação com a expectativa inicial, a estimativa atual, o feijão sofreu uma queda de 7,4% na produtividade e de 8,7% na produção. Já o arroz teve diminuição de 1,8% na área plantada e de 1,5% na produção. Questão 4. Os textos tratam da questão da estiagem no Rio Grande do Sul de forma diferente, sendo que o texto 1 apresenta dados imprecisos sobre o período próximo período de chuvas, enquanto o texto 2 comemora o número de produção agrícola. Será que é isso? B. O texto 1 enfoca os riscos que os excessos de calor e da baixa umidade trazem, enquanto o texto 2 trata do clima com menos importância. C. O texto 1 foca na crise causada pela estiagem, enquanto o texto 2 comemora a produtividade no campo mesmo em período de seca. Ou D. O texto 1 apresenta informações gerais sobre o clima seco, enquanto o texto 2 concentra suas informações nos riscos ao setor produtivo. Então tem que pensar aí qual é o foco principal de cada texto, tá? Volta lá para ler. Questão 5. No texto 2, devido à estiagem, a falta de chuva, espera-se uma queda de produção no milho silagem, que é aquele que só animal pode comer, que poderá alcançar uma produção de 7,1 quilos por hectare. Aqui vocês olham no texto e vão achar quantos eram, tá? É fácil de ver isso aqui. Questão 6. Olha o texto aí, que é uma mescla, né, de imagens e de textos escritos. Edição especial Heróis do PAN, Rio 2007. Lance apresenta a história dos brasileiros que brilharam na competição e quem pode viver esse momento de glória em julho no Rio de Janeiro. Foi tirado de um site. Questão 6. É a capa da revista, destaca a história de atletas brasileiros utilizando como recursos imagens em preto e branco ao lado de coloridas representando épocas distintas. B. O título Heróis da PAN nas cores da bandeira brasileira. C. Vários atletas enfileirados agitando bandeiras. D. Atletas comemoram suas vitórias. Todas elas, tudo isso aqui está presente no cartaz, mas a questão está pedindo quais recursos que foram utilizados para fazer essa capa. Então, é para pensar um pouquinho aí. É fácil, mas tem que pensar, tá? Todas as informações estão aqui, mas é uma só que está correta. Qual a informação aqui que está falando dos recursos utilizados para fazer essa capa, bela capa? Questão 7. Leia o texto e responda. Medo da Eternidade, de Clarice Lispector. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado os chiclés. E mesmo em Recife, falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem que espécie de bala ou de bombom que se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou. Tome cuidado para não perder, porque essa bala nunca se acaba, dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua, perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu, que como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis que com aquela coisa cor-de-rosa de aparência tão inocente, tornando possível um mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo o chiclete na boca. E agora, o que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Agora chupe o chiclete para ir gostando do docinho dele. É só depois que passar o gosto você começa a mastigar. Aí mastiga a vida inteira, a menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chiclete era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhava-nos para a escola. Acabou o docinho e agora? Agora mastigue para sempre.
Assustei-me, não saberia dizer porquê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, não me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se diante da ideia da eternidade ou do infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente sem parar, até que não suportei mais e, atravessando o portão da escola, dei um jeito do chiclete mastigado cair no chão da areia. Questão 7. No texto, a história acontece no portão da escola, no quarto das irmãs à noite, no trajeto da casa para a escola, na rua enquanto estavam paradas. Facinha essa, hein?